Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Ontem nós fizemos a apresentação da nossa nova disciplina, que trata da disciplina de jogos de empresa, e hoje vamos ter a nossa primeira aula, falando sobre os tópicos da nossa apostila e também trazendo outras situações que possam vir complementar os nossos conteúdos. Os nossos primeiros tópicos, pessoal, são esses três. Hoje nós vamos falar sobre jogo, jogos de empresa e ciclo de aprendizagem vivencial. Então, nós vamos exatamente fazer essa contextualização, até mesmo para vocês perceberem as vantagens de empreender uma atividade de jogo, ou seja, trazer um pouco da ludicidade para dentro do ambiente corporativo. Então, nós vamos contextualizar um pouco sobre o jogo, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem na prática, tendo visto que essa geralmente é uma das atividades lúdicas, físicas, uma das brincadeiras que nós mais temos contato durante a nossa infância. E esse jogo, com o tempo, ele vai evoluindo, vai tornando-se mais complexo, inclusive com nós conseguindo tirarmos algumas lições da brincadeira, trazer algumas lições para o nosso plano pessoal e profissional que nós aprendemos nesse conjunto de brincadeiras. A principal delas é em relação às regras, às normas, tendo visto que os jogos eles possuem essas regras e também inúmeros outros aspectos da nossa convivência e sociedade. Então, nós temos regras nas nossas casas, nas escolas, nas universidades, no trabalho, ou seja, as regras, de certa forma, fazem parte do nosso contexto. Inclusive, podem ser exploradas, podem ser importadas lá da temática dos jogos. Então, falando um pouquinho sobre jogo, conceituando, na verdade, a gente vai ver que alguns conceitos também, vantagens de estar utilizando esses jogos dentro do ambiente corporativo. É uma atividade espontânea, realizada por mais de uma pessoa e regida por regras, que determina quem vencerá. Então, pessoal, o jogo, como o próprio nome já fala, aliás, como o autor apresentou aqui, o Enigma, o jogo ele apresenta algumas regras, que são exatamente todos os preceitos, todas as normas que o participante deve observar para continuar no jogo, para continuar competitivo de uma forma legitimada, para que ele não seja punido ou até mesmo seja expulso do jogo. Ainda nessa área de conceituar, só que eu não quero que vocês se prendam demais só à questão do conceito. Nas nossas disciplinas, vocês já viram que nós aproveitamos bastante aquelas informações que vocês agregam no dia a dia, que vocês agregam com a experiência de vocês, e nessa não vai ser diferente. Então, o jogo ele pode ser entendido como toda e qualquer interação entre dois ou mais sujeitos dentro de um ambiente definido com regras. Realmente, o jogo ele traz esse caráter de interação, tendo visto que as pessoas interagem tanto com os componentes da sua equipe, quanto com a equipe concorrente e até mesmo com as pessoas que estão validando o jogo, ou seja, com o juiz que está acompanhando esse jogo. Quando a gente traz esse jogo para o contexto de empresa, também há muitas regras seguidas e alguns benefícios. O principal deles é a própria interação que ocorre na equipe. Ficou duplicado, vou só apagar aqui. Sublinhar essa palavra para vocês internalizarem a respeito da interação, visto que no jogo a equipe ela joga por um objetivo em comum. O que também deve ser privilegiado nas empresas, as pessoas, os colaboradores terem objetivos em comuns, de preferência objetivos que andem em consonância com a empresa, para assim conseguir levar melhores resultados. Então, a arte de jogar é um método de aprender que leva as pessoas a experimentar uma vivência como se fosse real. É uma das grandes vantagens que nós temos no universo dos jogos, essa questão da experimentação. Então, tanto o nosso aluno, não importando qual seja a faixa etária, qual seja a data, qual seja a série que ele está cursando, ele aprende muito com a questão da experimentação, do científico do que é aquela experiência, do que apenas alguém explicando, do que apenas alguém dialogando sobre um determinado conteúdo.
O experimentar exige da pessoa uma reflexão sobre o que foi aprendido e qual experiência soma-se ao conteúdo dessa pessoa, ao conteúdo que essa pessoa traz sobre a sua história. Então, pessoal, não é apenas uma metodologia, não é apenas trazer algo diferente para a sua aula, para o seu contexto empresarial, mas sim porque esse novo olhar, esse novo experimentar, a gente sabe que com o tempo as pessoas elas vão tendo novas oportunidades, novos desafios, inclusive novas sociedades, e às vezes ela tem que acabar fugindo, experimentando outros contextos. Então, é preciso que nos jogos as pessoas estejam de acordo com a brincadeira que está sendo proposta, que as pessoas conheçam as regras que permaneiam esse jogo e que haja uma reflexão sobre uma determinada questão. Não é fazer o jogo para ser apenas uma atividade lúdica, mas é preciso que esse jogo traga questionamentos, reflexões e até mesmo mudança de comportamento por parte de algumas pessoas. Então, outra definição de jogo é como qualquer exercício que atenda determinadas condições, como ter uma estrutura suficiente, evidente, de modo a poder ser reconhecido como o mesmo, sempre que for utilizado, ter participantes com a situação de mudança, é o nosso segundo tópico, sendo este local parcialmente decorrente das suas próprias ações. O terceiro tópico é permitir a identificação antecipada, se for desejável, de algum critério com o qual se ganhe ou perca. E o quarto, o último, mas não menos importante, é que exige para sua operação certa quantidade de dados, documentos, materiais administrativos e comportamentais. Então, apesar dessa área do conhecimento ter mudado bastante, ainda preservou-se que algumas coisas dentro das condições que o jogo precisa atender para ele, de fato, conseguir ser aplicado no universo de formação, no universo de treinamento e desenvolvimento. Os jogos de empresa promovem vivências nas quais se procura trabalhar as dimensões a, da aprendizagem plena. Então, os jogos realmente ele traz essas dimensões, ele traz um olhar um pouco mais sensível sobre determinadas atividades. E aqui nós já vimos aí uma dualidade entre as atividades diárias que precisam ser colocadas em foco através de uma atividade que pode ser de jogo, mas ao mesmo tempo deixar bem claro que trata-se de uma atividade de formação, portanto os alunos eles estão também sendo avaliados dentro dessa atividade. Aqui, pegando um pouco da passagem de Sanger, que inclusive está na bibliografia de vocês, os jogos são exemplos de micromundos, e neles as questões, as dinâmicas de complexas situações de negócios podem ser exploradas ao experimentar novas estratégias de políticas para visualizar o que poderia acontecer. Sobre esses jogos, em relação às novas estratégias, atualmente eles estão sendo bastante demandados, bastante procurados, inclusive outras empresas educacionais, outras empresas que trabalham com educação, têm procurado a nossa instituição para que seja feita uma ambientação, para que seja feita uma apresentação, um treinamento a respeito desses principais sistemas, e assim conseguir dar uma fluência melhor para o trabalho de vocês. Em relação à própria política da empresa, é preciso muitas vezes repensar algumas atitudes, alguns valores que vigoram na empresa, tendo visto que, principalmente nas empresas familiares, acaba ocorrendo uma relutância, uma exigência muito grande em relação a mudanças. Jogos de empresa nada mais é do que um exercício sequencial de tomada de decisões. É uma das vantagens que os jogos de empresa traz para a equipe e para o próprio gestor, facilitar essa tomada de decisão, tendo visto que esse jogo muitas vezes traz informações relevantes, informações de valor, não apenas do orientador que propôs a atividade, como dos próprios participantes. Nada mais é do que um exercício sequencial de tomada de decisões estruturado dentro de um modelo de conhecimento empresarial
e que os participantes assumem o papel dos administradores das empresas, ou seja, que mesmo eles estando numa posição hierarquicamente inferior, eles conseguem fazer essa experimentação por pelo menos um dia devido a essa aplicabilidade dos jogos de empresa. Só sublinhar aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Outro conceito de jogos de empresa aqui trazido dessa vez por Gabardo é o conjunto de técnicas e ferramentas que simulam situações de gestão da empresa. Sublinhar aqui esse conceito. A simulação de um ambiente empresarial permite gerar e vivenciar fenômenos grupais onde os estados emocionais estão fortemente presentes. Então, no jogo, quando nós estamos ali participando, tem muitos aspectos da pessoa envolvida. O principal deles é o próprio físico e o próprio emocional, que muitas vezes pode estar passando por algum problema, a pessoa pode estar com algum problema emocional, mas, na maioria das vezes, nós profissionais, nós colegas, nós irmãos, não conseguimos identificar com mais exatidão ou direcionar para um serviço especializado. Os jogos de empresa não são modismo, pelo contrário, eles são tendência, eles realmente vieram, foram aprimorados, porque eles eram utilizados há um bom tempo em algumas civilizações passadas, e foram aprimorados exatamente para fazer um ímpeto, trazer novas mudanças no maturamento dessas tecnologias, para a gente, de fato, conseguir entregar um resultado melhor quando se propõe uma atividade dessa dentro da nossa empresa. Então, o RH, a pessoa que está à frente desse treinamento e desenvolvimento, precisa, de fato, fazer uma entrega de bons resultados, tendo visto que esses investimentos financeiros, muitas vezes, são cortados ou são proibidos pelo próprio gestor, dependendo de como está a arrecadação do município. Os jogos de empresa possibilitam ao colaborador, jogador, a oportunidade de exercitar suas percepções, suas atividades e suas ações, bem como as habilidades e competências. Aqui é um dos atributos lá da região, principalmente um dos atributos das empresas que dinamizam esse conhecimento, até mesmo porque, através dessas atividades, é possível despertar uma percepção onde o aluno ele vai ter pontos de atenção dentro dessa percepção que está acontecendo, sem necessariamente o aluno, sem necessariamente o profissional estar passando por uma atividade, estar errando dentro da atividade para entender esse processo. Nesse sentido, os jogos de empresa oferecem conhecimento pessoal pelos novos conhecimentos adquiridos e também crescimento profissional pelo comprometimento com a empresa e com a aplicação no seu dia a dia. Então, eles estão aí exatamente para favorecer não apenas o profissional a nível de carreira, como também o profissional a nível de pessoa. A respeito do ciclo de aprendizagem vivencial, é importante vocês destacarem, terem a plena ciência que, quando nós vivenciamos uma determinada atividade, uma determinada situação, torna-se mais fácil eu aprender sobre essa determinada situação. E assim, é a metodologia do ciclo de aprendizagem vivencial, o CAV, que é um conceito em referência à teoria de Gramina. Segundo essa autora, é muito importante que o CAV seja cumprido de forma íntegra para que se possa proporcionar aprendizagem potencializada no comportamento de um colaborador. Então, de fato, aplicar o ciclo de aprendizagem vivencial para fazer uma sondagem, para fazer intervenções positivas em um colaborador, implica certas mudanças da própria metodologia da empresa, como também mudanças esperadas pelo colaborador, que está tendo aí a oportunidade de empreender e fazer a mudança mediante a essa autorização. O ciclo da aprendizagem vivencial, ou CAV, compõe-se de 5 etapas. Vamos ver aqui cada uma delas, que é a vivência, caracterizada por toda a estrutura que tem entre o processo de fazer, realizar e construir. Então, essas vivências, elas acabam fazendo parte da pessoa, tanto quanto colaborador da instituição,
como cliente, está na instituição para aprender, para pegar um produto ou um serviço. Relatos são sentimentos compartilhados quando surgem dificuldades. É muito interessante destacar para vocês que o relato ele está muito relacionado com a questão do próprio quismo, com a questão do, com a questão de você compartilhar tudo as experiências que você vivenciou. Então, o relato ele está muito relacionado com toda aquela situação que você experimentou, com todas as situações, todas as experiências que você já passou, que você já vivenciou ou presenciou, e você acaba compartilhando os sentimentos, compartilhando o aprendizado em determinadas situações, especialmente quando você passa por uma determinada dificuldade. Aí que você passa a, a empreender esse relato dentro do grupo que você está trabalhando. Quando se trabalha com esse tipo de relato, pessoal, nós costumamos dizer que quando você tem esse feedback, quando você tem esse relato, você de fato está com o queijo e a faca na mão, tendo em vista que há um feedback que você consegue trabalhar em cima dessa mensagem que você está recebendo. Isso você, enquanto gestor, está preparando aí um ponto de melhoria, que está preparando uma determinada intervenção dentro do seu contexto de empresa, dentro do seu contexto de treinamento, dentro do seu contexto de melhorias. A outra, a outra etapa é o processamento, que é o tempo durante o jogo em que se analisa a situação. Então, o jogo é composto por regras e também por um tempo. O próprio tempo ele está relacionado a essas regras, já que para realizar determinada atividade tem um tempo específico. Só selecionar aqui para vocês. E a outra etapa é a questão da generalização, que é quando se compara o jogo com a realidade que se vive na empresa. Então, com essa atividade lúdica, com essa atividade de treinamento, com essa atividade de certa forma, relacionar a aprendizagem com brincadeira, pode haver essa generalização, que é quando eu consigo identificar nessa atividade lúdica, quando eu consigo identificar no jogo situações que estão presentes dentro do ambiente empresarial. E a aplicação, que são as mudanças que podem ser promovidas na aplicação do jogo à realidade. Então, a generalização é quando eu relaciono o jogo com a realidade, e a aplicação é quando, de fato, eu consigo trazer essa aplicabilidade para dentro do contexto vivenciado. É quando se vivencia um jogo, passado por todas as etapas que ele propõe, a um favorecimento no processo de ensino-aprendizagem. Então, o jogo ele é composto por regras, por etapas, e quando você consegue internalizar isso, quando você consegue cumprir essas etapas, há uma facilitação da aprendizagem. Você consegue internalizar as mensagens que foram repassadas através dessa atividade. E ao se fechar esse ciclo, que a autora chama de CACAV, que é o ciclo de aprendizagem vivencial, há também uma alteração no racional e no emocional de quem vivencia o jogo, implicando nesse sentido na formação desse ser humano como um todo. Então, empreender uma atividade dessa na empresa não é apenas trabalhar o próprio profissional, mas nós temos aí a possibilidade de ter ganhos que vão ser direcionados, que vão ser aplicados para toda a vida desse colaborador. Ultrapassando aí apenas a formação profissional, mas também trazendo importantes direcionamentos para a própria vida dessa pessoa, desse cidadão. E também nós temos aqui os 3 aspectos que enfoca a questão vivencial. Gabardo ele também enfoca a questão vivencial, chamada de aprendizagem vivencial, na qual ele trabalha 3 aspectos dessa aprendizagem,
que são esses 3 pontos desta casa aqui para vocês, que é a própria aprendizagem cognitiva, que os conhecimentos específicos proporcionam uma base para a sua aprendizagem, o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais, que é quando há uma interação afetiva, emocional com as pessoas do grupo de trabalho, mantendo um ambiente motivado. Uma das boas alternativas de se trabalhar com o jogo, um dos bons ganhos, é essa questão de desenvolver um sentimento de pertencimento a uma equipe, tendo em vista que muitas vezes essas atividades são realizadas com a utilização desse tipo de formato, ou seja, colocando as pessoas para trabalhar em equipe e muitas vezes esse ganho possibilita um amadurecimento na questão afetiva e emocional, facilitando toda essa interação entre esses sujeitos. E a própria transdisciplinariedade, que são que os conhecimentos são aplicados de maneira a surtir efeito na empresa toda e não em cada departamento isoladamente. Então, a partir daqui, através desses jogos, eu posso facilitar o desenvolvimento dessa visão de um sistema como um todo, e não uma visão que leva ao melhoramento de apenas o setor que o colaborador está inserido. Então, eram esses tópicos que eu queria destacar hoje com vocês. Em caso de dúvidas, eu peço que vocês entrem em contato comigo através dos canais. Nós já temos nossos canais de comunicação e que aprofundem as leituras nessa área, no material que vocês têm disponível. Não apenas a nossa apostila, mas também em outros artigos ou em outros canais, como sites, como e-books que vocês tenham sobre isso. Obrigado a todos pela atenção e até a próxima aula.